Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está conectado para ouvir essa mensagem, quero que preste bastante atenção às palavras proféticas que serão anunciadas aqui e agora. Eu vou compartilhar a mensagem do glorioso nascimento do Filho de Deus, ou Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, registrado no livro que escreveu o evangelista e doutor Lucas, no capítulo 1, versículos 26 a 45, e ainda mais o capítulo 2. Se sente preparado para o mergulho na palavra de Deus, a Bíblia? Faça desse momento um marco histórico. O nascimento de Jesus Cristo foi profetizado desde o jardim do Éden, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Os patriarcas apontaram para esse dia. Os profetas descreveram esse momento. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para esse glorioso acontecimento. Através dos gregos, Deus deu ao mundo uma língua universal. Através dos romanos, Deus deu ao mundo uma lei universal. Através dos judeus, Deus deu ao mundo uma revelação sobrenatural. Agora, na plenitude dos tempos, Deus enviou o anjo Gabriel para comunicar o raiar desse glorioso dia. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Temos nesses textos de Lucas capítulo 1, versículo 26 a 45, temos nesses versículos o anúncio do acontecimento mais maravilhoso que já ocorreu neste mundo. A encarnação e o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O anjo Gabriel já anunciara o filho tardio do idoso casal de sacerdotes, agora anuncia o Prototocos, filho primogênito de uma virgem. João Batista, o nascido tardio, é cheio do Espírito Santo do ventre materno. O segundo é gerado e nascido pela sobrepujante atuação de Deus na Virgem, pelo poder do Espírito Santo. Você vai ouvir agora
O mensageiro. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado a Postelon, a parte de Teós, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Lucas 1, 26. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. O mesmo anjo Gabriel, que há 6 meses visitara Zacarias na Judéia, agora é enviado por Deus a Maria em Nazaré, na Galileia. Esse anjo que assiste diante de Teós é Apostelon, é mensageiro de Deus para comunicar o evento mais auspicioso e esperado da história, o nascimento de Yeshua HaMashiach, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. O anjo Gabriel só aparece na Bíblia aqui em Lucas 1 e em Daniel capítulo 8. Fique atento. Ouça agora a virgem. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Lucas 1, 27. O anjo Gabriel não é enviado a Roma, a sede do poder político. O anjo Gabriel não é enviado a Jerusalém, a sede do poder religioso. O anjo Gabriel não é enviado ao palácio para falar aos poderosos ou aos ricos daquela época. Mas o anjo Gabriel é enviado a uma jovem pobre, noiva de um homem pobre, numa cidade pobre marcada pelo desprezo. A cidade natal de Maria é Nazaré, com uma população de apenas algumas centenas de pessoas. Nazaré era tão obscura que nunca é mencionada no Antigo Testamento, nem na lista de Joséfo das 56 cidades da Galileia. Nazaré tampouco é mencionada no Talmud, que lista 63 cidades. Você sabia? Eu fico imaginando o ventre que vai guardar o maior de todos os tesouros. Não é de uma princesa, mas de uma virgem comprometida a casar-se com um carpinteiro da aldeia de Nazaré, um pequeno vilarejo da Galileia, considerado por alguns com desdém. João 1,46. O noivado, naquela época, era a promessa solene de casamento, um compromisso que durava 1 ano, durante o qual a jovem desposada continuava a viver na casa de seu pai, e era tão sério como o matrimônio só podia ser dissolvido pelo divórcio. Você sabia? Se um homem morresse no interregno desse compromisso, a jovem era considerada uma virgem viúva. Estamos tratando aqui numa das doutrinas mais sublimes e misteriosas do cristianismo, o nascimento virginal. A palavra hebraica alma encontrada
Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, pode ser traduzida jovem não casada. Mas essa palavra foi traduzida para o grego como partenos, que só pode significar virgem. A jovem não casada da profecia devia ser interpretada como uma mulher não casada e virgem. Portanto, a concepção virginal é um dos maiores milagres das Escrituras Sagradas, pois, se fosse possível criar um feto usando apenas o óvulo de uma mulher, essa criança seria uma filha e não um filho. Apenas um homem pode dar o cromossomo que, junto com o da mulher, torna possível o nascimento de um filho. Este cromossomo, com os outros que formaram a pessoa teotrópica de Jesus, totalmente Deus e totalmente homem, foi dado pelo Espírito Santo. Quero que se lembre disso. Fique atento agora na saudação do anjo Gabriel. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, Chairon, muito favorecida, Chariton. O Kyrios é contigo. Lucas 1:28. Coloque a Bíblia em sua mente. Ao saudar Maria, o anjo Gabriel faz 3 afirmações. Ela deve se alegrar. Chairon. Ela é muito favorecida. Cariston. Ela tem Kyrios a seu favor. Deus olhou do céu e encontrou nessa jovem a pessoa certa para ser a mãe do Salvador. Sua piedade, sua humildade e sua coragem. Embora jovem, Maria conhecia a Theos. Embora humilde, Maria é escolhida para carregar em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Messias, o Rei dos Reis, o Criador do Universo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Christos. Veja agora o temor de Maria. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Lucas capítulo 1, versículo 29. Eu fico pensando, o temor de Maria não é de incredulidade, como Zacarias, mas de êxtase diante da grandeza da revelação. Ela, Maria, não duvida, quer apenas compreender o propósito divino. Você sabia? Fique de olho aqui agora na explicação do anjo Gabriel. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. Probel, porque achastes graça, charis, diante de Theos. Lucas 1:30. Eis que conceberás e darás à luz um riós, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lucas 1:31. O anjo Gabriel explica para Maria que ela não precisa ter medo. Ela achou graça, charis, diante de Theos.
O anjo Gabriel diz que ela, Maria, vai conceber, mesmo virgem, que ela vai dar à luz um filho, mesmo apenas noiva, que ela vai dar o nome de Jesus a seu filho, pois ele será o Salvador do seu povo. Quero que se lembre disso. Fique atento na pessoa divina de Jesus. Este será grande, Megas, e será chamado Kalel Rios, filho do Altíssimo, de Deus. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1:32. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas 1:33. Então disse Maria ao anjo Angelos: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Lucas, capítulo 1, versículo 34. A Bíblia diz: eu acredito. Respondeu-lhe o anjo Angelos: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Teós. Lucas 1:35. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Lucas 1:36. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37. Então disse Maria: aqui está a serva do Kyrios, que se cumpra ginomai em mim, conforme a tua palavra. Rema. E o Angelos se ausentou dela. Lucas 1:38. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Eu fico imaginando. O anjo Gabriel passa a detalhar para Maria as características singulares de seu filho. Ele é o Salvador do seu povo. Lucas 1:31. Seu nome será Jesus, pois ele será o Salvador do seu povo. Este é o mesmo nome Josué, aquele que introduziu o povo de Israel na terra prometida. Aqui em Lucas é Maria quem vai dar o nome ao filho. Em Mateus capítulo 2, versículo 21, é José. Isso expressa uma harmonia perfeita, como ocorre no caso de Zacarias e Isabel, em Lucas 1, 60 e 63. Ouça agora, ele é incomparavelmente megas, grande. Jesus, João Batista, seria grande diante do Senhor. Mas Jesus é grande de forma incomparável. Lucas 1:32. Pois ele, Jesus, é o próprio Deus feito carne. João 1:14. Deus de luz, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com Deus Pai. Ele, Jesus, é exata expressão
do ser de Deus e o resplendor da glória. Nele, Jesus, habita toda a plenitude da divindade. É uma extraordinária magnitude essa que começa em um estábulo, acaba em uma cruz e no meio tempo é carregada de sofrimento, opróbrio e tristeza. A grandeza do Filho do Altíssimo, Jesus, é ainda mais notável. Ele está para ser combinada com a humanidade e disposição do excelso em sacrificar-se pela salvação dos pecadores. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Paulo declara que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se humilhou até a morte, morte de cruz, pelo que Deus, Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Registro bíblico de Filipenses 2, versículo 6 a 11. A Bíblia diz: eu acredito. Ouça agora, ele, Jesus, é o Filho do Altíssimo. Lucas 1,32. Ele, Jesus, é igual ao Pai em todas as coisas. Como Deus, Jesus não teve mãe. Como homem, ele não teve pai. Ele, Jesus, é eterno e preexiste ao universo. Ele, Jesus, é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Antes de Maria existir, ele, Jesus, já existia eternamente com Deus. Registro bíblico de João capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz: eu acredito. Ele, Jesus, tinha glória excelsa junto com o Pai. João 17,5. Ele, Jesus, foi gerado no ventre de Maria, não por concepção humana, mas por obra sobrenatural do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quero que se lembre disso. Ele, Jesus, é o Rei eterno. Lucas 1, versículos 32 e 33. O Filho de Maria não é apenas o Filho do Altíssimo, mas é o Rei cujo reinado é eterno e não tem fim. Seu reino não é terreno ou político, mas espiritual, um reinado de graça e da verdade estabelecida no coração de todos aqueles que têm o Deus de Jacó como refúgio e Jesus. Esse reino é de justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. A Bíblia diz: eu acredito. A manifestação externa final desse reino será o novo céu e a nova terra e todas as bênçãos que acompanham este universo gloriosamente renovado. Todos os reinos do mundo cairão, mas o reino de Jesus jamais findará. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ouça agora, ele, Jesus, é santo em seu ser. Lucas 1:35. Ele, Jesus, é o único ser humano
que entrou no mundo sem herdar o pecado original. Ele, Jesus, é semente da mulher e não semente do homem. Gênesis 3,15. Ele, Jesus, é essencialmente santo, pois não herdou o pecado da raça humana, nem cometeu pecado algum. Jesus não compartilhou da natureza humana pecaminosa. Ele, Jesus, não conheceu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, Jesus, não cometeu pecado e nele, Jesus, não existe pecado. A Bíblia diz, eu acredito. Ouça agora, ele, Jesus, é gerado pelo Espírito Santo. Lucas 1,35. A concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo e não resultado de uma relação entre José e Maria. O Espírito Santo desceu sobre Maria. O poder do Altíssimo a envolveu com a sua sombra. Por isso, Jesus foi chamado Hios Theos. Seu corpo foi preparado para ele pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, eu acredito. Ouça agora a confirmação. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho, um Hios, na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Lucas 1,36. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1,37. Então disse Maria, aqui está a serva doule do Kyrios, que se cumpra gnomai em mim, conforme a tua palavra. Rema, e o Ágelos se ausentou dela. Lucas 1,38. Fique de olho nas palavras do anjo Gabriel a Maria. E ainda mais, coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Vou compartilhar aqui agora 3 verdades. Em primeiro lugar, um milagre já está a caminho. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um Hios na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Lucas 1,36. O anjo Gabriel encoraja Maria, dando-lhe um exemplo da maneira milagrosa como Deus, Theos, opera seus propósitos. Outra criança nasceria de forma milagrosa e sua mãe, Isabel, mesmo idosa e estéril, já estava grávida de 6 meses. A Bíblia diz, eu acredito. Em segundo lugar, uma promessa confiável. Lucas 1,37. O que é impossível para o homem é possível para Theos. As impossibilidades humanas não colocam em risco as infinitas possibilidades de Theos. As promessas de Theos são fiéis e verdadeiras. Theos pode fazer tudo quanto quer fazer. Você sabia? Portanto, Deus
pode dar um filho a Zacarias e Isabel, ainda que ambos já houvessem perdido a esperança de ter um. E, consequentemente, Deus pode cumprir a promessa feita a Maria sem nenhuma participação de José. Isabel é idosa e estéril, e Maria é jovem e virgem. Dois problemas completamente diferentes que ainda assim não seriam impedimentos para o cumprimento da história da salvação da humanidade. A promessa de que a Virgem conceberia e daria à luz um filho em Isaías 7,14 estava se cumprindo e cumprindo-se em Maria. Do nascimento do filho de Maria, a promessa de uma nação a Abraão cumprir-se-á plenamente. Quero que se lembre disso. Ouça agora, em terceiro lugar, uma submissão imediata. Lucas 1,38. Maria não discute com o anjo Gabriel, nem duvida da mensagem. Coloca-se completa e imediatamente à disposição de Deus, como serva de Deus, para fazer tudo quanto a palavra de Deus havia determinado. A submissão de Maria trazia em seu bojo a disposição de enfrentar todos os riscos dessa obediência. Maria ainda não estava casada com José. Como José reagiria? O que sua família iria dizer? O que as pessoas comentariam? A pena para infidelidade nesse período de noivado era o apedrejamento, descrito em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 22 e 23. A Bíblia diz que José pensou em divorciar-se dela, Mateus 1,19. A obediência de Maria traria consigo grande honra, todavia, no presente, representava um risco enorme para sua reputação e grande prova para a sua fé. Quero que se lembre disso. Ouça agora e preste bastante atenção. Deus, Theos, desceu até nós. Lucas capítulo 2, versículos 1 a 3. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. A Bíblia diz, eu acredito, Lucas 2, versículos de 1 a 3. No momento que Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nasceu, César Augusto era o imperador de Roma. Quer saber quem era esse homem? Seu nome original era Caio Otávio. Ele foi imperador no período de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Era sobrinho neto do grande imperador Júlio César. Seu tio-avô tinha grande estima por ele e concedeu-lhe muitas honras. Quando Júlio César foi assassinado em 44 a.C., Otávio descobriu que no testamento deixado pelo imperador, ele havia sido constituído como seu filho e herdeiro. Então,
imediatamente mudou seu nome para Caio Júlio César. Você sabia? Uma irmã de Otávio casou-se com Antônio, herdeiro do trono, mas este abandonou a esposa por causa de sua paixão por Cleópatra, rainha do Egito. A paixão de Antônio por Cleópatra o fez descuidar-se dos interesses de Roma. Por essa causa, Otávio e os romanos se voltaram contra ele. Na batalha naval de Actium, em 31 a.C., Antônio foi derrotado e ambos, ele e Cleópatra, pouco depois cometeram suicídio. No ano 27 a.C., o Senado romano conferiu a Otávio, agora Caio Júlio César, o título de Augustus. Dali para frente, ele passou a ser conhecido como César Augusto ou Augusto César. Embora tenha sido implacável na sua ascensão ao poder, teve um governo moderado, demonstrando grande habilidade administrativa, promovendo as artes, fomentando a literatura e propiciando ao Império Romano um longo período de prosperidade e paz. Você sabia? Ouça nesse exato momento o nascimento de Jesus, Lucas 2, versículos 4 a versículo 7. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por-se ele da casa e família de Davi. Lucas 2,4. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Lucas 2,5. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Lucas 2,6. E ela deu à luz o seu filho primogênito, Prototocos, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2,7. A Bíblia diz: eu acredito. O nascimento de Jesus levou José e Maria de Nazaré a Belém. Trouxe os anjos do céu à terra e levou os pastores dos campos a Belém. Quero que se lembre disso. Vou compartilhar aqui agora para você que está conectado e ouvindo essa mensagem, esse acontecimento extraordinário. É, em primeiro lugar, um decreto publicado. Lucas 2, de 1 a 3. O que havia sido planejado na eternidade chegara a hora de acontecer. A plenitude dos tempos havia chegado. O Eterno entraria no tempo e Teós desceria até nós. Lucas, o evangelista e doutor, identifica o tempo do nascimento de Jesus. Isso aconteceu quando o imperador César Augustus convocou a população do império para um recenseamento. Joséfo fala sobre esse tempo quando o povo judaico inteiro fez o juramento de lealdade a César. Você sabia? No Império Romano,
se realizavam recenseamentos periódicos com dupla finalidade, quer saber, impor as contribuições e descobrir aqueles que podiam cumprir o serviço militar obrigatório. O termo grego apógrafo, traduzido por alistar-se, significa o registro do nome de cada cidadão, de sua idade e posição social, do nome da esposa e dos filhos, do patrimônio e da renda no cadastro oficial, com o objetivo de calcular os impostos. Você sabia? Esse recenseamento se deu quando Quirino era governador da Síria. Por ser José da família de Davi, ele precisou ir a Belém para se alistar. Eu fico pensando, Deus moveu todo o Império Romano para que a profecia se cumprisse, pois morando José e Maria em Nazaré da Galileia, eles precisariam viajar para Belém, na Judéia, onde Jesus haveria de nascer. César Augustus era o imperador, mas Deus é quem estava no comando da história. O Messias deveria ser a semente da mulher, Gênesis 3,15, da tribo de Judá, Gênesis 49,10, da família de Davi, segundo livro de Samuel 7, 1-7, e ainda mais, nascido de uma virgem, Isaías 7,14, e teria que nascer em Belém, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Isso prova que a história é a história de Deus, o rolo aberto da profecia. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, uma viagem necessária. Lucas 2, versículo 4 e versículo 5. José saiu de Nazaré para as montanhas de Judeia e Maria foi com ele. Uma jornada de mais de 120 quilômetros. Eu fico imaginando, a viagem deve ter sido muito difícil para Maria, que estava no 9º mês de gravidez. Maria precisou enfrentar o calor do dia, a poeira da estrada. Maria precisou enfrentar a carência de água, a irregularidade da alimentação e a precariedade dos abrigos noturnos. Quer saber o motivo que José a levou numa perspectiva humana para poupá-la das calúnias e das más línguas de Nazaré, e na perspectiva divina para cumprir a profecia. O Messias, Yeshua HaMashiach, teria de nascer em Belém, Miqueias 5:2, a cidade de Davi, a casa do pão. João 6:35. A Bíblia diz, eu acredito. O lugar onde Jesus nasceu era um centro de evocações históricas. Era a cidade de Davi. Ali estava sepultada Raquel, mulher de Jacó, fora o domicílio de Ruth. 24 quilômetros ao sul estava Hebrom, lugar de residência de Abraão, Isaque e Jacó. 16 ao noroeste estava Gibeão, onde Josué fizera o sol deter-se.
9 quilômetros ao oeste ficavam Socó, onde Davi matara Golias de Gate. 10 quilômetros ao norte ficavam Jerusalém, onde Abraão pagou o dízimo ao Melquisedeque, rei de Salém, e ainda mais ficava a capital de Davi e Salomão, sede do trono de Davi durante 400 anos, cenário do ministério de Isaías e Jeremias, profetas, centro de onde, por longas eras, se desenvolveu o esforço de Teós de se revelar à humanidade. Você sabia? Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em terceiro lugar, há uma manjedoura disponível. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Lucas 2,6. E ela deu à luz o seu filho primogênito, Prototocos, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2,7. A Bíblia diz, eu acredito. A cidade de Belém estava abarrotada de peregrinos. Não havia sequer uma pensão ou abrigo para acolher o casal nazareno. Os apelos e as preces diante da condição de Maria não foram atendidos. A cidade estava indisponível para Jesus nascer. Não havia para eles lugar na hospedaria. Não foi porque o hospedeiro fosse cruel ou não hospitaleiro, mas porque a estalagem já estava cheia. Assim, há corações, há almas que nunca recebem a Jesus Cristo, e isso não porque o odeiam definitivamente, mas simplesmente porque esses corações, essas almas já estão ocupados por pensamentos de riquezas, honras, prestígios, prazeres, negócios e de outros sentidos que não tem lugar para Jesus um tempo para refletir sobre sua vontade, nem desejos de deixar seu caminho para ler, para fazer o que lhe agrada. Já parou para pensar nisso? Há duas possibilidades para definir o lugar onde Jesus nasceu: a casa de um camponês ou uma manjedoura. No Oriente Médio, a casa do camponês é composta por um cômodo que tem um nível mais baixo em uma extremidade, onde são recolhidos de noite o jumento, a vaca e a vaca da família. A outra possibilidade seria uma manjedoura. Sou inclinado a pensar que essa é a possibilidade mais plausível. José e Maria encontraram uma gruta onde os pastores guardavam os seus rebanhos. Ali, numa manjedoura, um lugar onde os animais comiam, Jesus nasceu e foi enfaixado em panos. Essas circunstâncias significam solidão, obscuridade, pobreza e rejeição. Você sabia? Com a manjedoura, Israel, o povo eleito de Deus, deu as boas-vindas ao Messias, Jesus Cristo. E com a cruz romana, Israel despediu-se de Jesus Cristo de forma mais infame. Jesus nasceu,
não num palácio, mas numa estrebaria, porque era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a manjedoura era um lugar apropriado. Jesus se fez pobre e nasceu numa manjedoura. O Natal, que hoje se comemora, é um golpe no orgulho dos poderosos. Foi a combinação de um decreto do imperador em Roma e das línguas mexeriqueiras de Nazaré que levou Maria a Belém exatamente no tempo certo para cumprir a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Deus opera através de todos os tipos de pessoas para levar a efeito seus propósitos. Quero que se lembre disso aqui e agora. Se sente pronto a ficar conectado mais alguns minutos para ouvir, mas se jogue agora nos braços de Cristo e na palavra de Deus, a Bíblia. Ouça a proclamação. Lucas capítulo 2, versículo 8 a 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um ágelos do Quírios desceu onde eles estavam, e a glória do Quírios brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O ágelos, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, eugelizo de grande mega xará, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Soter, que é e Christos, o Kyrios. Isso vos será de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com ágelos uma multidão pletos da milícia esprátia celestial orâneos, louvando a Teós e dizendo: doxa Teós, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os antropos, homens a quem ele quer bem. Eudoquia. E ausentando-se deles os ágelos para o orâneos céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos de Exomai até Belém e vejamos os acontecimentos que o Quírios nos deu a conhecer. Lucas 2,15. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as
no coração voltaram. Então os pastores, glorificando e louvando a Theós por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Laléu. A Bíblia diz: eu acredito. Vou compartilhar aqui agora alguns fatos. Em primeiro lugar, a quem é dada a mensagem? Havia naquela mesma região pastores, poimém, que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um ángelos do Quírios desceu onde eles estavam, e a doxa do Quírios brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. A Bíblia diz: eu acredito. Os pastores poimém são os primeiros a serem informados da grande efeméride. Pastores não desfrutavam de boa reputação naqueles dias. Não eram considerados fidedignos e não lhes era permitido dar testemunho nos tribunais. Os pastores pertenciam a uma classe desprezada. Os fariseus os caracterizavam como ladrões e enganadores, igualados aos publicanos e pecadores. Os pastores eram considerados plebe que desconhecem a lei. Os pastores eram privados de honra dos direitos civis, mas Theós vira a mesa e fere a soberba dos grandes da terra, enviando o ángelos para dar a melhor e a maior notícia do mundo, de primeira mão, não aos reis, nem mesmo aos escribas e sacerdotes, mas aos desprezados pastores. Você sabia? Para assegurar a provisão de cordeiros perfeitos para o sacrifício do templo em Jerusalém, as autoridades do templo tinham seus próprios rebanhos que pastavam próximos a Belém. É muito provável que esses pastores estivessem a cargo desses rebanhos. É espantoso pensar que os pastores que cuidavam dos cordeiros do templo fossem os primeiros a ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Deus pode fazer isso. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o conteúdo da mensagem, Lucas 2, 10 a 12. Fica atento na palavra de Deus, a Bíblia. O ángelos desceu, e a glória de Theós brilhou ao redor dos poimém, dos pastores. Eles, os pastores, ficaram envoltos por um mar de luminosidade, diante do qual as estrelas empalideceram e a noite se transformou em dia. Sempre que a doxa do céu irrompe no meio da escuridão da terra, temor e pavor são a primeira reação do ser humano mortal e pecador. A mensagem do ángelos
era uma boa nova de grande alegria para eles e para todo o povo. O conteúdo da mensagem é o nascimento de uma criança que está envolta em faixas e deitada numa manjedoura. A Bíblia diz, eu acredito. Naquela época, esse herdeiro do trono de Davi possuía uma estrebaria como salão real, uma manjedoura como trono, feno e palha como lugar de repouso e duas pessoas desabrigadas como séquito. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Essa criança, entretanto, é o Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus Christos. Ele, Yeshua HaMashiach, veio para salvar o seu povo. Jesus é o Christos, o Messias prometido, o Kyrios, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não enviou um soldado, um juiz ou um reformador, mas o Salvador Jesus. A boa nova não era apenas para os anjos, mas para os homens, antropos. Os ángelos não precisam de redentor e os demônios não querem. Ele, Cristo Jesus, ou Yeshua HaMashiach, veio por nossa causa. Nós, pecadores, é que precisamos dele, Jesus Christos. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, a celebração angelical. Lucas 2, 13 e 14. Os céus, orai-nos, cobriram-se de ángelos. As nuvens transformaram-se em partituras musicais e uma música excelsa ecoou das alturas, o Glória in excelsis. O nascimento do Salvador Jesus Cristo trouxe a glória de Deus no céu e paz na terra entre os antropos. Os ángelos estão dizendo que Theos traz paz para os homens sobre os quais repousa seu favor. A ênfase é dada a Theos, não aos homens. São aqueles que Theos escolhe e não aqueles que escolhem a Theos, sobre os quais os anjos ángelos falam. Essa paz, é lógico, significa a paz entre Deus e os homens, a cura da alienação causada pela maldade humana. Neste hino angelical, glória em excelsis, a glória e paz correspondem nas alturas e na terra, a Deus e aos homens a quem Ele quer bem. A Bíblia diz, eu acredito. Em quarto lugar, a visita dos pastores. Lucas 2, versículos 15 a 18. Quero que se lembre disso. Quando os ángelos se ausentaram, os pastores, porém, foram imediata e apressadamente a Belém ver os acontecimentos. Ao chegarem, encontraram Maria e José e a criança Jesus deitada na manjedoura. Eles, os pastores, viram e divulgaram o que lhes havia sido dito acerca do menino Jesus.
Aqueles que ouviram o testemunho dos pastores se admiraram. É impossível ouvir falar sobre Jesus Cristo sem verificar quem ele é. É impossível ter um encontro com Jesus Cristo sem divulgar essa boa nova a outras pessoas. Quero que se lembre disso. Em quinto lugar, a ponderação de Maria, Lucas 2,19. Maria, ainda extasiada, sem alcançar todas as implicações daquele nascimento milagroso, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Maria não se exalta, mas se curva, maravilhada com o glorioso propósito de Theos. Em sexto lugar, a exultação dos pastores, Lucas 2:20. Os pastores, porém, que viram a glória do Kyrios brilhando ao redor deles, que escutaram a mensagem do Ángelos, que ouviram o coro da milícia celestial, que viram o menino Jesus e que divulgaram o nascimento de Jesus, voltam glorificando e louvando a Theos. E você? Como se sente agora? Já entregou sua alma, sua vida a Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach? Quer sentir, experimentar e viver de modo digno de Deus aqui e agora? Peça a Deus, a Theos, o perdão de seus pecados pelo sangue de seu Filho, Cristo Jesus. Peça a Theos, a Deus, que ele salve sua alma pela fé depositada em Cristo Jesus. No momento de decisão pela fé em Cristo Jesus, sua alma é selada, sua vida é mudada, seu nome passa a ser escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tal, nesse Natal, você permitir que a luz de Cristo, que a palavra de Cristo, que a vida de Cristo nasça em seu coração, para a glória de Deus? Quer fazer isso? Só Jesus Cristo salva. Ele, Cristo Jesus, é a única esperança de salvação de sua alma. Só Jesus Cristo é a solução. Guarde isso em sua mente, em seu coração. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva e muitos benefícios advirão.